Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Quinto episódio do quadro Olimpismo História na Área, e antes de viajar pela história de hoje, peço humildemente para você deixar o seu like neste vídeo, que é muito importante. Se você conheceu o canal agora, se inscreve aqui embaixo, que também é muito importante. E agora, vem junto comigo viajar pela história de hoje. 1988. Este ano foi histórico para a Jamaica, pois pela primeira vez em sua história, o país disputou os Jogos Olímpicos de Inverno, e não à toa esta história virou um filme. E que filme! A ideia de colocar um trenó jamaicano nos Jogos Olímpicos de Inverno partiu de dois empresários locais, George Fitch e William Maloney. Foram os responsáveis por esta ideia depois que eles assistiram corridas de carrinho nas ruas de Kingston. E eles obtiveram o apoio da Associação Olímpica da Jamaica. Porém, os dois empresários tiveram muita dificuldade em fazer o recrutamento da equipe, e não à toa eles tiveram que acionar a força defensiva jamaicana para que atletas fizessem a composição da equipe de bobsled do país, bem diferente, né, do que acontece no filme Jamaica Abaixo de Zero, onde um dos protagonistas da história não conseguiu se qualificar para os Jogos Olímpicos de Verão no atletismo. Aí acabou que ele teve a ideia de tentar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno com os amigos dele. Na vida real, Dudley Stucks, Devon Harris e Michael White foram os três primeiros atletas a serem adicionados à equipe em outubro de 1987, às vésperas dos Jogos Olímpicos de Inverno. Kessel Allen foi o quarto atleta adicionado à equipe. Com o financiamento dos dois empresários, a Áustria e o Canadá foram os dois países escolhidos para que a Jamaica fizesse o seu treinamento de preparação para os Jogos Olímpicos de 1988, que seria disputado em Calgary, no Canadá. Sepp Haidarcher foi escolhido como o treinador, e a equipe jamaicana começou a aparecer na mídia televisiva dos Estados Unidos. E aí está outra diferença com relação ao filme Jamaica Abaixo de Zero. No filme, o treinador da equipe é o Irv Blitzer, que foi interpretado pelo saudoso John Candy, e o Irv Blitzer foi banido do esporte por conta de irregularidades que ele cometeu. Bom deixar claro que não tem nenhum registro histórico de que o Sepp Haidarcher cometeu alguma irregularidade. A Jamaica disputou os Jogos Olímpicos de 1988 em Calgary por conta de um acordo que fizeram com a IBSF, que é a Federação Internacional de Bobsled e Skeleton. E, bem diferente da época atual, naquela época os meios de qualificatório para os Jogos Olímpicos eram um pouco mais democráticos, vamos dizer assim. Hoje em dia os países têm que passar ali por determinadas regras de qualificação. Naquela época não, naquela época bastava ali fazer um acordo com a Federação Internacional que seu país poderia competir tranquilamente nos Jogos Olímpicos de Inverno. Chris Stucks, que é irmão do Dudley Stucks, que era o piloto da Jamaica no time de 1988, estava em Calgary para apoiar o irmão, e às pressas ele foi adicionado à equipe em razão da lesão de Kessel Allen. Outra coisa bastante interessante desta aventura jamaicana nos Jogos Olímpicos de Calgary, no Canadá, é que os Estados Unidos acabou sendo eliminado muito cedo do hóquei no gelo masculino naquela Olimpíada. E com isso,
as redes de TV dos Estados Unidos concentraram sua atenção no time de bobsled da Jamaica. Bem interessante isso, uma história bem legal. Não à toa, né, como eu frisei no comecinho deste vídeo, virou o filme Jamaica Abaixo de Zero e uma baita história, um baita filme por sinal. Na competição para 2 homens, a Jamaica ficou no 30º lugar entre 41 trenós, uma posição bastante interessante para um país que, além de tropical, estava estreando nos Jogos Olímpicos de Inverno. No trenó para 4 atletas é que veio a grande história daquela Olimpíada, a Jamaica competindo. E bom deixar claro, bem diferente do que acontece no filme, onde atletas de outros países tiram sarro dos jamaicanos, zombam da cara deles, na vida real os jamaicanos falaram que os outros países apoiaram eles a disputar os Jogos Olímpicos de Inverno. Não houve qualquer rivalidade, não houve aquela gozação que acontece no filme com os jamaicanos tendo bastante dificuldade, todo mundo rindo da dificuldade dos jamaicanos em competir no bobsled. Na prova para 4 atletas, a Jamaica ficou ali no meio da tabela. Na primeira volta, 24º lugar. Na segunda, 25º. E na terceira, 26º lugar. A Jamaica estava ali na posição de número 25 ao final da terceira rodada. Na última volta é que veio, né, a grande história daquela Olimpíada que a Jamaica estava indo muito bem. E aí vem outra diferença com relação ao filme. No filme, a Jamaica partia para quebrar o recorde mundial. Na vida real não era bem assim, logicamente. A Jamaica estava ali entre os 10 melhores países, estava fazendo uma volta bem legal, mas diferente do que acontece no Jamaica Abaixo de Zero, a Jamaica estava bem longe de quebrar o recorde mundial da prova. E houve, né, a queda do trenó jamaicano e a última diferença com relação ao glorioso filme Jamaica Abaixo de Zero é que na vida real aqueles aplausos, aquelas palmas do público foram bem mais contidas, foram bem menos pavorosas, vamos dizer assim, com relação ao filme, onde o público realmente se engajou em apoiar os jamaicanos, aplaudiu eles de pé, os outros países esperavam por eles 4 anos mais tarde. De qualquer forma, tanto o filme quanto a vida real, 2 grandes histórias, e a Jamaica fez muito bonito, um país tropical disputando o bobsled, mais do que isso, disputando uma Olimpíada de Inverno. Este foi mais um vídeo aqui do canal, eu espero que vocês gostem e, por gentileza pessoal, deixa o seu like que é muito importante, seu comentário também é primordial para a evolução do canal, sua sugestão pode virar uma pauta aqui no Olimpismo em Foco. Sigam as nossas redes sociais, deixarei os links bonitinho na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos e eu fui!